Gente, sejam bem-vindos, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema da maternidade atípica, né? Entender melhor os desafios, as convivências, os acolhimentos, os aprendizados, que a gente precisa entender a partir dessa vivência. A gente está aqui com nossas convidadas, Cláudia, que é a mãe atípica, e a Solange, que é a neuropsicopedagoga, especialista que trabalha com crianças atípicas. Então a gente vai apresentar as pessoas que vão fazer esse podcast, né? Eu sou Maria Júlia, do 7º ano, do PEG Santa Júlia. Eu sou a Maria Alice, do 7º ano. E eu sou a Maria Eduarda, do 7º ano também. Hoje nós queremos esclarecer dúvidas e conhecer melhor a realidade das mães atípicas, principalmente a partir da experiência de quem vive isso. Então vamos lá, vamos começar com a introdução de todo esse tema, sobre o que é a maternidade atípica e para ter uma base melhor. Vamos lá. Eu vou começar lendo um texto para a gente conseguir entender melhor. A maternidade atípica, ela refere-se à experiência de mães que criam filhos com deficiências, síndromes raras ou transtornos de neurodesenvolvimento, como autismo ou síndrome de Down. Essas mães elas enfrentam desafios adicionais, como a necessidade de terapias constantes, lutas por direitos e inclusão, e uma rotina que exige adaptações contínuas. O termo surgiu para dar visibilidade às lutas e às conquistas dessas mulheres guerreiras, destacando sempre a importância de uma sociedade mais acolhedora e inclusiva. Solange, você poderia nos explicar mais sobre a maternidade atípica? Quais são os principais desafios enfrentados por essas mães? Sim, é um desafio muito grande, né, que essas mães enfrentam. Então, a maternidade atípica é o que você mesmo falou. A mãe atípica, ela enfrenta muitos desafios. No começo é uma jornada muito exaustiva, porque vem o diagnóstico, depois vem as terapias, depois é aquela questão da culpa, né, que muitas mães sentem, e entender por que aquilo aconteceu com ela. Então ela enfrenta muitos obstáculos, principalmente, mais ainda, os emocionais nesse começo. Então ela fica se culpando, ela fica tentando entender o que fez na gravidez para que isso ocorresse. Então é onde ela precisa de um apoio muito grande, certo? Então assim, nesse começo, ela se sente muito sozinha, porque ela também não compreende aquilo, né? Então é na hora de profissionais que ela tem que procurar, tem que confiar, muitas vezes enfrenta ali algum profissional que ainda não está preparado para poder atender essa mãe, para poder estar explicando para ela, muitas vezes até o próprio médico que pegou essa criança na hora do nascimento, que não soube explicar o porquê daquilo ali a ter acontecido com aquela mãe, né? Então ela enfrenta muitos problemas emocionais. Agora nós vamos saber um relato da mãe atípica. Nós vamos conversar sobre as vivências e desafios que ela enfrenta. Cláudia, como foi para você, como mãe e professora, receber o diagnóstico da sua filha? Quais foram os principais desafios que enfrentou? Bom, primeiramente foi um susto, né? Porque eu já havia passado por uma gestação, foi tranquila, já tinha uma criança adulta de 18 anos, e aí veio o diagnóstico. Foi um susto, porque é como a Solange falou, te dá vários medos. Medo do porquê daquilo, por que aconteceu, se você vai dar conta, meu Deus, eu não vou dar conta é uma cruz muito grande, a sensação é assim, não sou capaz. Mas com a Alice foi diferente, por quê? Porque a Alice eu descobri já na gestação que ela seria síndrome de Down, só que quando ela nasceu, ela foi diagnosticada com leucemia, com 5 dias de vida. E a partir de 22 dias de vida, ela já começou com a quimioterapia. Então, para nós, família, principalmente, a parte da síndrome de Down deixou de existir ali naquele momento.
Mas nós não esquecemos, lógico, mas a luta pela vida dela naquele momento foi mais importante. Diante disso, ela passou a ter constantes encontros com médicos, especialistas. Ela foi diagnosticada e passou por um momento assim esqueci a palavra, um momento de assistência médica, vamos por assim, durante 7 anos. Por quê? Porque essa leucemia ela poderia voltar. Então, durante esses 7 anos, além de ser a mãe da Alice com síndrome de Down, eu era a mãe da Alice com a leucemia, que foi curada, mas que poderia voltar. E a dificuldade era muito grande, porque dentre todos os desafios já citados pela Solange, mais esse tipo, porque assim, a parte do desenvolvimento dela, a parte da sociabilização dela, então tudo isso fez parte da vida dela, assim, e faz até hoje. Ela tem 12 anos hoje, e assim, tem um momento que você não passa esse tipo de medo. Não, todo momento a gente tem medo. Eu tenho medo de sair na rua, por quê? Devido aos olhares que a gente percebe, que faz, assim, é curiosidade, sabe? O não saber. Então, o não saber provoca o preconceito. Sim. Então, se há um esclarecimento sobre o assunto, sobre aquele tipo, então, acima de tudo, eu falo que tem que ter respeito pela diversidade, pela diferença. Então, não foi fácil, não é fácil, a gente continua lutando por ela. Por quê? Porque o que nós esperamos dela? A autonomia dela e a independência. É o que a gente, assim, quer para ela. A gente tem outra pergunta para você. O que mudou na sua rotina e na forma de você ver a maternidade depois que a sua filha nasceu? Mudou-se muito. Porque antes trabalhava, cuidava da casa, né? Então era uma coisa mais assim, casa, trabalho. E com a vinda dela, ser mãe atípica mudou completamente. Por quê? Porque tinha trabalho, tinha que associar às terapias, que não são poucas. Essas terapias acompanham a Alice desde os 3 meses de idade. Por que 3 meses? Porque devido à quimioterapia ela não podia ter contato. Então, daí só que mesmo lá na UTI que ela ficou, UTI neonatal, os próprios médicos ensinavam a gente, vai fazendo um exercício na mãozinha, vai fazendo um exercício na bochecha, tudo para formar o músculo que ela não, a síndrome de Down não fornece isso para a criança, infelizmente. É a hipotomia muscular que eles têm. Então, mudou-se muito, 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 muito. Assim, virou a nossa vida de cabeça para baixo. Mas assim, eu tenho uma sorte muito grande, eu falo muito isso, que eu tenho uma família que abraçou a Alice com unhas e dentes. Não só família, mas amigos também. Principalmente amigos da escola, que assim, convidam ela para aniversário até hoje. Ela tem tentado ter uma vida social, ela sai com as amigas para comer lanche, para tomar sorvete. Então assim, é um desafio constante e diário. E estímulos desde a parte cognitiva, motora, tudo. A autodependência dela, assim, diante de nós é muito grande. Então a gente quer fazer com que ela não tenha mais isso. E nós estamos conseguindo. Graças a Deus. Mas além dos desafios, também tem a fortaleza da mãe, né? Sim. Porque a mãe, ela se torna mais resiliente, ela se torna mais forte. Então, ela enfrenta aqueles problemas de frente. Então, assim, a gente também não pode deixar de falar sobre como a mãe fica mais forte para poder enfrentar todos esses desafios do dia a dia, né, Cláudia? E eu falo assim, que é uma jornada de aprendizagem e crescimento, o tempo todo. Jornada de aprendizagem e crescimento pessoal, em todos os sentidos. Aí você valoriza as pequenas coisinhas, as pequenas conquistas do filho.
Então, assim, aquilo que para nós parece ser pequeno, para elas que são mães atípicas, qualquer coisa, qualquer algo assim que ela consiga, que ela conquista, já é uma grande alegria, né? Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu isso hoje. A Alice, ela acorda, mas eu tenho sempre tá ajudando a Alice, quando vai para a escola, ajuda a trocar, né? Essa semana ela está assim, totalmente atípica em relação a mim. Ela não precisa mais da mamãe. Ela falou, mãe, não, mãe, levanta, se troca. E hoje foi um dia assim, que, gente, foi. Eu dei parabéns, abracei e beijei justamente por isso, para ela ver que nós reconhecemos o esforço dela. Tá vendo, mamãe? Estou ficando independente. Ela usou esse termo, estou ficando independente. Ela se trocou, foi ao banheiro, fez a higiene sozinha. Então, assim, é gratificante ver isso. Você luta o tempo todo, a vida toda para essa independência e você vê que está dando certo. É por aí que você não está no caminho errado, está dando certo. Bom, agora a gente quer saber um pouquinho da importância do acolhimento na rede de apoio. Solange, como as mães atípicas podem ser acolhidas pela escola e pela sociedade? Qual a importância desse acolhimento? Então, esse é uma importância muito grande, né? A gente tem que estar preparado para poder acolher. E eu sempre digo que quando a gente acolhe primeiro as mães e a família, a gente começa a conseguir acolher a criança também, né? Então a escola, ela tem que estar preparada para isso. Ela tem que estar organizada para poder cuidar dessa criança. Então, assim, são conversas constantes com os pais, a gente tem que ter. O trabalho profissional é importante nesse momento, porque é onde a gente dá todo aquele suporte para essa mãe. Nas clínicas a gente cuida da parte emocional também, não só da criança, mas como da família. Então, na hora da gente fazer ali a anamnese, a gente ficar sabendo da história da criança, a gente também fica sabendo um pouquinho da história do que a mãe está passando. Então, esse fortalecimento que a gente tenta fazer é de ajuda mesmo, né? Então, a gente ajuda as mães nessa questão, o que ela pode estar fazendo, daquilo que ela não tem muitas vezes alguma informação para poder realizar com a criança, principalmente na hora que ela está sendo inserida na inclusão escolar. E é isso, eu acho, né, Cláudia? E é um apoio muito grande profissional que a gente tem que dar. Então, assim, nesse apoio profissional, a gente conhece, então, a parte familiar, como conhece a criança, como começa a entender as dificuldades que essa criança está enfrentando, né? Então, monta um trabalho para essa criança dentro das suas dificuldades, dentro da sua necessidade. Então, assim, muitas vezes, dentro das escolas municipais, a gente está dentro das escolas também. Então, o nosso apoio, ele fica mais fácil. Porque a gente está ali no dia a dia, então a gente vai à sala de aula, a gente faz a observação, a gente vê aquela criança ali dentro da escola, a gente vê a mãe antes das terapias, todos os 2, 3 vezes na semana, então ela está em contato com a família o tempo todo. E assim, e além disso, a gente está ali como um profissional que está atendendo a criança dentro da sala de aula, que é o professor, né? Então, dentro da sala de aula, o professor tem as suas dúvidas, tem as suas angústias para poder cuidar e para poder atender melhor aquela criança. Então, vem o papel nosso de profissional, a orientação para esses profissionais. Tanto dentro da sala de aula, como a parte gestora, como a parte da escola em si. Da estrutura da escola. Aí, quando é escolas particulares, a gente dá esse apoio através da clínica, a gente fica à disposição, na clínica mesmo, de receber esse profissional,
de tentar ajudar ele no que ele precisa dentro daquela escola, de orientar muitas vezes os profissionais da escola no que está podendo ser feito. Então, assim, nós profissionais dessa área, a gente fica à disposição da escola. E na sua experiência profissional, quais são os maiores desafios que essas mães enfrentam no dia a dia? Elas enfrentam bastante coisa, gente. Elas enfrentam preconceito, eles enfrentam uma sociedade que não está preparada para poder atender, para conviver, vamos dizer isso, com essas crianças. Então, assim, e outro também, a parte pública, das políticas públicas, muitas vezes não cumpre a lei que existe de apoio para as mães, para a família. Então, assim, elas têm o direito, mas não tem, entendeu? Na realidade, dentro da cabeça da sociedade em si. Então, assim, essas mães têm que enfrentar muitos problemas. Muitas vezes, elas têm que exigir aquele direito através de promotoria, através de lei, correr atrás para que aquilo seja atendido, para que a criança seja atendida. Mas a gente mora numa cidade que aqui eu acredito que as escolas estão muito assim acolhedoras em relação à inclusão. Mas a gente encontra aí no Brasil afora, principalmente em regiões mais remotas, essa desinformação, entendeu? Que crianças chegam para ser matriculadas nas escolas e elas não são aceitas. E muitas vezes, quando elas não... E isso não é certo, porque existe uma lei para ser cumprida. Então ela está infringindo a lei, essa escola. Então ela pode ser processada, ela pode... E muitas vezes, gente, algumas mães que não têm essa informação, elas sofrem muito mais, porque elas vê a criança ser rejeitada. E elas não têm essa força para correr atrás e para exigir o direito dela, né? Então, hoje em dia, eu acredito, com esses encontros que a gente tem, com essas informações que a gente vai passando, elas estão ficando mais preparadas para poder enfrentar esses desafios da sociedade. Eu falo assim que a mãe atípica, ela enfrenta todos os dias olhares e comentários que ferem, enquanto nós, mães, temos que segurar firme na mão de quem mais precisa da gente. Então eu tenho isso para mim, que assim, a gente enfrenta isso diariamente. Em estabelecimentos comerciais, estabelecimentos públicos principalmente. Na própria igreja, você percebe esses olhares, esses comentários, que assim, acaba ferindo, né? A pessoa que você a coisa mais preciosa da sua vida. Ainda existe. Mas assim, ao longo desses 30 anos de educação especial de inclusão, eu já vi muita coisas que hoje já não existem mais, entendeu? Então eu ainda acredito numa sociedade inclusiva, porque já melhorou muito, demais a conta. Antes essas crianças não tinham tanto apoio assim, né? E hoje eu acredito que com muita mídia, com muitas essas coisas, já teve mais informação. Então as mães, com esses grupos de apoio também, elas se juntam e uma ajuda a outra. Então assim, o preconceito vai existir, mas a gente encontra agora menos do que era antes. Antes a gente encontrava assim, mães morrendo de medo de deixar a criança sair de dentro de casa, o adolescente sair de casa, e eles ficavam escondidinhos dentro de casa. Eles não iam numa festinha de aniversário, eles não iam comer um lanche com a família. A família também se ficava ali fechada naquele casulo, né? Achando que se ela expôsse a criança ia sofrer muito. Hoje em dia,
a gente vê mais essas crianças participando de todas essas ações sociais, desses passeios sociais, né? Então essa inclusão hoje, ela está mais presente. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva da mãe, os aprendizados e a alegria que a gente tem a partir desse tema, né? Então vamos lá, Cláudia. Apesar dos desafios, o que você considera mais bonito, mais especial na vivência como mãe atípica? O amor incondicional. O amor incondicional, a capacidade de se adaptar, aprender continuamente. Isso para mim assim, é o de mais bonito e especial que me faz ser essa mãe atípica da Alice. É o amor incondicional que eu tenho por ela, que eu faço tudo por ela, deixo de fazer coisas para ela. Bom, Cláudia, que mensagem você gostaria de deixar para outras mães que estão passando ou vão passar por essa experiência? Que nós, mães, nós somos os defensores dos nossos filhos. Então, eles dependem da gente, assim, totalmente, 100%. Então, para que não tenha desânimo e que fique firme e forte na jornada. É difícil, mas é, assim, 100% especial, 100% felicidade, 100% amor. A partir disso, você sabe, você tem mais resiliência, você tem mais sentimento para o próximo, você tem mais a sensibilidade de estar olhando para outra criança, para outra mãe e ajudar. Eu tenho assim para mim que eu até escrevi aqui que ser mãe atípica é um amor que não se mede, um desafio que se abraça e uma jornada de aprendizado constante, onde a resiliência e o amor incondicional são os maiores tesouros. Isso eu trago para a minha vida sempre. E não me vi assim, não posso falar para vocês que teve um momento que eu fraquejei com a Alice. Não, eu sempre tirei uma força de dentro, que Deus, assim, acho que a gente fala, nossa, de onde que sai essa força? Deus te dá uma força tão grande que você fala assim, não, eu sou capaz. Lembra que lá atrás eu falei assim, medo de ser incapaz de fazer? Não, você no seu dia a dia, com todas essas dificuldades, esses desafios que você passa, você vê que não, foi mais um desafio vencido. Eu consigo, eu posso. Então que elas pensem assim, elas podem e elas conseguem. Agora nós vamos ler algumas reflexões. Hoje aprendemos que a mãe atípica é uma jornada cheia de desafios, mas também de muito amor e dedicação. Percebemos a importância de sermos mais empáticos e compreensivos com a diferença de cada pessoa. A gente também precisa entender que a inclusão ela começa com o respeito, com o acolhimento, com os estudantes que não se contribuir para uma escola mais inclusiva, né? Apoiando nossos colegas e aprendendo cada vez mais sobre as diversas realidades, todas as diferenças que cada um pode ter, né? Porque ninguém é igual. A conversa de hoje nos mostrou que, apesar das dificuldades, há muita força e aprendizado na maternidade atípica. Devemos valorizar e apoiar essas mães e seus familiares. Agora a gente vai abrir um pouco de espaço para dúvidas, para algumas perguntas mais. Vamos lá. Como a escola pode ajudar ainda mais crianças e mães atípicas? A escola, ela pode ter um acolhimento mais humanizado, né? Uma escuta mais ativa dessas famílias. Então a escola, ela tem que estar aberta para receber essa mãe, para escutar suas angústias, para escutar as suas imposições também. Porque muitas vezes a criança dentro da escola, ela enfrenta o preconceito do próprio ambiente. Então o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar se colocando no lugar dessa mãe para entendê-la um pouco. E na criança, a gente pode estar ajudando em questão assim, você está precisando de uma ajuda agora? Você está entendendo alguma coisa? Você não está entendendo? Posso te ajudar? Então a gente tem que
estar ali próximo da criança, oferecer ajuda, dar apoio para ela dentro das salas de aula. Então vocês como estudante e ela também como estudante, ter sentir esse amor das amiguinhas, da professora, da escola, né? Que isso já é meio caminho andado, né, Zódia? Eu falo assim, que quando a gente recebe a generosidade, a compreensão, o acolhimento, a gente já andou meio caminho, né? Então, a escola também, ela pode oferecer capacitação profissional para esses professores, para saber como lidar com essa criança dentro da sala de aula, dentro da escola, fazer flexibilização desse currículo. A gente precisa ter uma adaptação curricular para ela poder estar acompanhando. Então, assim, ela teria que estar sabendo fazer essa flexibilização dos componentes curriculares. Isso ajuda a criança dentro dos seus limites, dentro da sua necessidade, né? E ter o suporte dos profissionais de apoio, que é aquele suporte que eu disse no começo, que a gente está sempre à disposição da escola, para estar orientando, para estar visitando a escola, dar essa abertura para o profissional. Porque muitas escolas a gente tenta até ir até eles, mas eles falam assim, não dá. Se você quiser eu posso ir aí na clínica, mas aí aqui você não pode vir. Então, essa abertura é importante para o profissional, porque é algo que a gente está fazendo, porque a gente está vendo a criança como um todo. Né? A gente não está vendo só aquela questão daquele momento, a gente está tentando desenvolver a criança como um todo, como um ser humano no geral, né? Então, esses apoios é muito importante. E ter um ambiente inclusivo, sensível a essas necessidades dela, né, da criança. A gente tem que mostrar para a criança que ali ela é bem aceita, que ali ela é bem acolhida, então ela tem que se sentir segura naquele ambiente, né? Dar o apoio às famílias, especialmente as mães que sofrem essas questões todas, né? Porque, gente, é muito difícil a mãe estar em casa e ela tá ali assim, será que ela está conseguindo acompanhar? Será que ela está sendo bem-vinda ali nessa escola? Ou será que ela está sendo bem acolhida? Ou as amiguinhas não estão fazendo bullying com ela? Ou será que... Então, assim, essas angústias passam durante o período que a mãe está longe da criança. Então, isso daí, esse apoio para a família, a gente dá. É muito importante. E assim, a gente atuar em rede, né? Tá sempre um diálogo entre todos nós. E aí eu digo assim, que quando a escola acolhe, ela entende e se responsabiliza pela inclusão. Ela não só transforma a vida da criança atípica, mas também alivia significativamente a sobrecarga materna. Porque ela é uma parceira da família. E sendo parceira da família, a gente vê o desenvolvimento dessa criança. Então eu sempre falo assim, que a gente tem que trabalhar em equipe. A gente tem que trabalhar com a família, com os profissionais e com a escola. Então a escola tem que estar aberta a todo esse esquema de rede para poder dar conta e para poder olhar pelaquela criança. Perceber que aquela criança é mais um ser humano em desenvolvimento. Diante de tudo isso que a senhora falou, é tudo isso. E aí, diante de todo esse movimento todo, o que a escola pode estar colocando? Por meio de palestras também, porque eu acho que alguns alunos, alguns estudantes, ainda tem alguma questão assim,
entendo disso, né? Então, através de palestras, atividades interativas com a criança, com o estudante, e a troca de experiências sempre, eu acho isso muito importante. Eu acho muito legal, assim, a sala que a Alice está, ela já passou por vários grupinhos de tarefas, de atividades, né, que os professores fazem. E sempre ela está, assim, focada para fazer aquilo que ela quer fazer bem feito, e ela não quer passar vergonha diante dos amigos, ela fala desse jeito. E eu falo que não é passar vergonha, porque errar todos nós erramos, independente, né? Mas ela procura sempre estar assim, fazendo o melhor para ela. E quando ela chega na sala, que ela apresenta, que ela faz aquela tarefa dela, né? Que foi passada no grupo, que ela faz, ela se sente assim muito bem, ela fica feliz, sabe assim, o melhor presente, o melhor prêmio que você pode ganhar para ela é isso. Então eu acho que a escola, diante da Alice, ela está indo assim, por um caminho certo, está conduzindo, eu falo de experiência própria da escola. E a gente fala que a inclusão não beneficia só a criança atípica, né? Ela beneficia a todos. Porque você tem um ambiente inclusivo, você tem um ambiente de solidariedade, você tem um ambiente de empatia, você tem um ambiente onde torna todos aprender com a diversidade. Desculpa. Então, vocês ficam mais preparados para o mundo lá fora, sabe? Então, vocês aprendem a lidar com as coisas melhores. Então, a inclusão, ela não vem assim dentro da escola só beneficiar aquela criança, está beneficiando a todo mundo. Porque vocês aprendem com ela também. Porque vocês vão ver que é uma luta maior do que de vocês mesmos. Então, assim, e aí vocês sendo solidários, empáticos com essa criança, vocês estão se desenvolvendo numa parte muito boa da vida, que é ser um ser humano melhor. Bom, a gente queria te perguntar qual que foi o maior aprendizado da sua filha até hoje? A autonomia. A autonomia, a independência dela, assim, para ela, eu vejo hoje, diante do que ela falou hoje, diante do que ela mostrou hoje, essa autonomia, essa independência dela é totalmente. Isso faz o maior aprendizado para ela. Solange, o que a sociedade ainda precisa aprender sobre a inclusão? Então, a sociedade ainda precisa aprender muito sobre a inclusão. Porque o que a sociedade ainda pensa? A sociedade fala assim, eu vou colocar uma rampa aqui no meu estabelecimento comercial, porque se vir alguém com uma cadeira de roda ou com uma dificuldade de andar, alguma coisa, ela consegue acessar dentro da minha loja. E assim eu posso vender melhor. Entendeu? Ela não está assim ainda pensando no benefício para aquela indivíduo deficiente, né? Ela está pensando nela mesma. Então, gente, não é só barreiras. A gente tem que derrubar as barreiras de atitudes também. Então, assim, as nossas atitudes refletem muito. Então, a sociedade ainda precisa ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de acolhimento, né? Tem lugares que não respeitam o direito. A gente hoje está falando de uma mãe atípica de síndrome de Down, mas a gente tem as mães atípicas do autista, que o autista chega num lugar, se o ruído estiver muito grande, ele vai desencadear uma crise. Então, as pessoas ficam olhando torto, porque muitas vezes eles podem gritar, eles podem se bater, ou eles podem ter um comportamento diferente. E aí as pessoas olham, julgam aquilo. Em vez de ajudar, eles julgam, né? Olha, não é lugar para você trazer seu filho. Como não? É um lugar público, então é um lugar para mim trazer meu filho. Qualquer pessoa pode ter isso. Então, assim, a gente está precisando de uma sociedade que olhe um pouco mais
para dentro do ser humano, ter um pouco mais de empatia por eles. Porque só assim que a gente vai melhorar e vai ser uma sociedade inclusiva. Então, assim, não adianta a gente só também falar e não tomar atitude. Ou só falar e não dar apoio, né? Então, nesse momento ali, a mãe, ela está tentando incluir a criança na vida em si, no ambiente em que vive. Então, a gente, como pessoas entendidas e solidárias, a gente tem que entender aquele momento que a criança está passando ali, né? Porque tudo tem uma solução. A gente, na hora ali de uma crise, alguma coisa, a mãe sabe lidar com aquela criança. Não adianta todo mundo ir lá em cima. Só o simples fato, né, de não ficar olhando torto, ou olhando de uma maneira diferente, de julgamento, essas coisas, já tá bom. Olhar esse comentário, né? Isso machuca demais, né? Machuca a criança, machuca. Porque a criança, mesmo estando em crise, a criança percebe os olhares, os comentários, ela percebe que estão falando. Então, é muito isso. Bom, agora a gente queria agradecer pelas convidadas, pela participação e pelos ensinamentos. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Muito obrigada, Erika, pelo convite, né? Estou à disposição se precisarem. Muito obrigada mesmo, foi muito legal e foi muito aprendizado também, tanto para a gente como para vocês, eu acredito, né? E nós agradecemos aos ouvintes também que acompanharam o nosso podcast do Colégio Pegasus Olinda. Muito obrigada. Obrigada por toda essa lição que vocês deram hoje, gente. Muito obrigada pela participação. Então, até o próximo podcast. Continue sempre aprendendo e respeitando todas as diferenças.